Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um podcast Cavecon nesse estúdio maravilhoso, Estúdio Realize. Aqui no Cadima Shopping, gente, no último andar. Entre em contato com a Paty e com o Hugo, vem gravar o seu podcast, o seu cursinho, sua mentoria, aquilo que você acha necessário ficar registrado. Dica boa é dica compartilhada, Sim, Grazi. Com certeza, sempre. E aqui, eles transformaram nós, duas réis mortais, profissionalismo, em pessoas mais aprimoradas, com alta definição. High definition. Full HD, 4K. Você usou minha tática, eu ia falar do 4K agora. Gente, então entre em contato. A gente sempre grava os nossos podcasts aqui. Quando a gente não está fazendo uma externinha, a gente está aqui. E, gente, eles nos ajudam em tudo. Então, entre em contato, vem gravar o seu podcast, realizar o seu sonho nesse estúdio. Com essa mesa maravilhosa. Oh, meu Deus. Com essa mesa que não engorda, porque ela não come. Quem engorda somos nós. Olha esse suspiro, gente. Meu Deus. Pode comer, fica tranquila. A Grazi é teste de qualidade e tá tudo bem aprovado, gente. Ó, Padaria Master Pão, ponto final do Jacina, ao lado da creche. Gente, não tem como errar. Verdade. Chegando lá, procura o Fábio e a Elise e vocês vão ter à disposição todas essas maravilhas, essas delícias, todo esse... Isso que a gente está sempre embelezando essa mesa, né, Grazi? Sim, embelezando, degustando, adorando, amando. A gente sempre se realiza no Estúdio Realize com essas delicinhas. Nossa. Chegou a fazer um pleonasmo maneiro agora. Completou. Perfeito. Completou tudo. Esse podcast aqui vem falar exatamente sobre o quê? Ninguém solta a mão de ninguém. Xoxo, capengo e manco, mas seguindo, né? A gente às vezes está no birulei, mas está andando, gente. Sim. Então o importante é o seguinte, não parar. Uma coisa que eu falo pra vovó e tenho falado com Grazi é o quê? Máquina parada, enferruja. E a gente não pode enferrujar porque nós temos que sempre fazer o melhor para nós, para o próximo e, mais importante, para Deus. Sim. O podcast de hoje, que é Café com... Consagração. Rapaz, e quem tá aqui hoje, Grazi? Gente, hoje está aqui uma amiga nossa querida, né, da igreja, Aline Anselmo, ela que é fisioterapeuta, psicomotricista, Isso. e vocês vão entender, porque isso também faz parte. Às vezes a gente olha e fala assim, café com consagrado, que consagrada é essa que é fisioterapeuta também? Né? Você vai entender isso aí. E a Aline tem sua caminhada na igreja, é consagrada, né, na Ordem das Virgens, Ordo Virginum, e... consagração linda demais. Tive a graça de estar lá cobrindo e chorando e tudo junto. Eu não tive a graça Verdade. de estar. Eu estava internada, desculpe. Pois é. Foi na semana. Não pôde aceitar o convite, não né? Pude aceitar, mas eu estava em intercessão. Isso, estávamos juntas. Estávamos em oração, com toda certeza. E assim, seja muito bem-vinda. Obrigada. Se sinta acolhida aqui nessa mesa nossa aqui de conversa boa, de partilha. Se apresenta para quem está em casa e... a hora é sua. Tá joia. Fique à vontade. Em primeiro lugar, agradecer a vocês, né? Acompanho o trabalho do podcast de vocês desde o início, né? E estar legal, aqui, viu? sim, estar aqui é um prazer, né? Já há muito tempo que a gente conversou sobre esse dia e, enfim, esse dia chegou, né? Sim. E Chegou na hora certa. chegou, exatamente. Exatamente, na semana certa. Exatamente. Porque domingo vamos celebrar, né? A igreja celebra as vocações, a vida consagrada, né? Bom, então, você já me apresentou, né? Mas só falando para o público, né? Essa sou eu, sou a Aline, consagrada da Ordem das Virgens. Vou explicar melhor o que é essa vocação, Por né? favor. Pois é. É a primeira vocação da igreja, mas poucas pessoas conhecem. Obrigada, Gente, Grazi. não sabia Sério? Que era a primeira. É, a primeira. Ó. É a primeira modalidade. Ó. Pois é. E aí eu quero hoje falar um pouco da minha história, né, vocacional. Sim. E também, né, nossa vida é uma só, né, também da minha vida profissional, que faz parte da minha vocação, né. Deus escolheu para mim uma vocação onde a minha profissão ela está inserida, né. Que É tudo junto,
tudo faz parte, né? Então, falando da Ordem das Virgens, né? É a primeira modalidade de vida consagrada da Igreja, né? Começaram com as mulheres no século de 1 a 3 depois de Cristo, que renunciavam ao sacramento do matrimônio para viver através de um voto de castidade pelo reino dos céus, né? E elas acompanhavam os primeiros padres, né? A igreja nascente, e acompanhavam no serviço à igreja, né? E nada mais é do que nós fazemos hoje, né? Nós também, por um voto de castidade pelo reino dos céus, temos uma vida dedicada inteiramente ao reino de Deus, né? À vontade de Deus para nós. Cada consagrada com as suas características particulares, né? No serviço à igreja, cada uma com seus dons, né? Onde o dom de cada uma é utilizado, vamos dizer, de certa forma, na igreja. Mas, por exemplo, eu canto, ou tento, né? Não sei. Não, canta. Joga confete. Vamos jogar palitinho. Peraí. Tá. Isso aí é bom. Então, hoje eu faço parte... Canta muito. Meu Deus. A quem fala, né? Eu posso mastigar seu espírito e fazer assim... confete, não vai ser Não, pode jogar suspeito. sem mastigar. Mas é isso, né? Estou no Ministério de Música, já fui ministra da Eucaristia, hoje sou acólita instituída, né? Então tenho esse serviço também de auxílio aos padres, né? Na Santa Missa. Hoje sou coordenadora da Pastoral Vocacional Diocesana, né? Então estou inserida nesse trabalho vocacional também como serviço na igreja, não apenas particularmente, mas como serviço. E é assim, né? Algumas consagradas estão na catequese, outras na renovação carismática, né? Temos outras, como a Ivete aqui, né? Que se consagrou junto comigo. Sim. Tem um trabalho junto à tesouraria, um trabalho social também. E é assim, cada uma com seus dons e aonde o Senhor chamar. E nós não temos um coordenador, né? O nosso referencial é o nosso bispo diocesano. E eu fui também para esses serviços na igreja, né, esses ministérios, a convite do meu bispo diocesano, nosso bispo anterior, que foi quem fez a minha consagração, Dom Luiz. Então, é ele que me convidou a estar na pastoral vocacional, né, inclusive na coordenação também, foi ele que sugeriu. Também, como acólita instituída, foi uma sugestão dele, um convite dele, né? Então, geralmente é assim que acontece nas dioceses, né? Geralmente o bispo ele vai conduzindo as consagradas para o serviço, né? E também os padres, né? Porque o nosso trabalho é muito paroquial, diocesano e paroquial, né? Então nós vamos nos deixando conduzir aquilo que Deus quer e os nossos sacerdotes, o nosso bispo vai nos conduzindo. Sim. Hoje nós estamos espalhadas em todo o Brasil, praticamente, né? Quase todas as dioceses, nós temos irmãs consagradas da Ordem das Virgens. Eu até tentei trazer o valor exato, o número exato de consagradas no Brasil, mas eu não consegui trazer hoje. Né? Depois, se eu conseguir o número exato, depois eu passo para vocês, a gente coloca lá no comentário, né? Mas somos muitas, graças a Deus. É muito bom saber, isso. né? É muito bom saber, porque às vezes as pessoas não têm noção dessa vocação dentro da igreja. As pessoas acham que elas têm que ser ou freiras, ou esposas, ou é tudo muito direcionado. Ou você é isso, ou você é aquilo. E não vê que tem um trabalho que te permite ser plena de Deus, mas estar inserido trabalhando na sociedade, né, Aline? Isso. Que funciona bem assim, né? Ser de Deus na sociedade. É aquilo que Deus nos chama, né? A Ordem das Virgens, nós somos chamadas a ser imagem de Cristo, né? De imagem, deixa eu ver como que tá até aqui, eu até fiz uma cola. À vontade. Como está falando no nosso, vou mostrar para vocês, nós temos uma instrução da igreja, né? Que é Ecclesias Ponce Mago, e aqui eu chamo de estatutos, eu chamo pessoalmente, né? Que aqui está como nós vivemos, né? Explica a nossa vocação, né? Então, nesse documento, a Ordem das Virgens é chamada a ter um chamado essencial a ser imagem da Igreja Esposa de Cristo através da virgindade consagrada no mundo, né? Então, esse é o nosso papel. E temos a missão
de, por meio da nossa vida secular, como vocês disseram agora, levar Cristo às pessoas, né? Por isso a importância da nossa profissão também, né? De como nós vivemos, né? No nosso dia a dia, né? E ali nós somos chamados a ser testemunho dessas esposas de Cristo que nós somos, né? De ser essa imagem da igreja, né? Aí você vê, assim, é uma formação, estar inserido num mundo, um mundo que, assim, infelizmente vem se paganizando, um mundo que infelizmente vem se corrompendo, né? Sim. A gente sabe que existem pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, pessoas iluminadas, é óbvio, não estou falando de todo mundo, mas a gente sabe também que, infelizmente, o mundo ele está perdendo alguns valores, né? Sim. E você está inserido numa sociedade como imagem e semelhança de Deus, sendo uma leiga, cara, é um passo muito firme. Sim, e uma coisa que eu estava lembrando aqui é a questão do testemunho. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar das leigas consagradas foi através da Norma. Uhum. Porque eu tinha feito retiro, tinha encontrado Jesus, né? Glória, aleluia. E aí... Segura esse café nessa boca, pelo amor de Deus. E aí, assim, eu comecei a tentar achar o meu lugar na igreja, né? Igual Santa Terezinha, vamos achar o lugar nosso na igreja. Aí eu fui um dia no grupo de oração da Catedral, grupo que era mais antigo, e aí a Norma estava pregando sobre a Samaritana. E não lembro por que cargas d'água ela falou sobre a vocação dela, né? Ser leiga e tal. Eu fiquei, nossa, não sabia que na igreja... Né? Uma jovenzinha ali, eu falei, não sabia que na igreja tinha isso. Em algum momento da minha vida, eu me perguntei se não era essa a minha vocação. Né? Aí teve que vir um discernimento do tom com Jesus para eu entender que não. Mas você fez exatamente o que nós falamos para todos os jovens e jovens que a gente acompanha na pastoral vocacional. Você tem que conhecer e se questionar, se permitir se questionar, né? E foi o que você fez, e assim você chegou ao discernimento do matrimônio, mas você se questionou. Será que não? Será que Deus não gostaria dessa vocação para mim? Será que esse é o meu lugar? Até porque e é isso que a gente precisa fazer, né? Até porque você só vai saber se você é questionando, né? Você não pode chegar e falar assim, eu sou para casar. Aí, às vezes, entra num casamento, se torna frustrado, coisa, porque não está no chamado que Deus quer para você, de verdade. Sim, a gente precisa ter a coragem de parar e perguntar a Deus, né? Exato. Onde é o nosso lugar, como você bem disse, e né? ter a coragem para ouvir a resposta dele, né? Que não é só perguntar. Porque assim, quando a gente pergunta, às vezes a gente... gente, desculpa, mas agora eu vou ter que dar uma zoada. Até mesmo com casos de família, né? Jesus. Não, caso de família é o seguinte, você tem que perguntar para Deus. Perguntou para Deus, rezar, né? Cara, tem gente que a resposta já é instantânea. Deus me respondeu. Deus comigo tem um processo um pouco lento. Entendeu? Uma então, criptografia diferente. Entendeu? Então, assim, você tem que ter a maturidade para ir ouvindo e discernindo o que Deus quer. Porque não vai ser papum, falou agora, daqui 3 minutos está respondido, não. O tempo de Deus também é um tempo de maturação para a gente poder estar maduro para aquilo que a gente vai ouvir. Sim, eu costumo dizer, porque na minha vida foi assim, né? Que Deus ele vai dando peças como quebra-cabeça. Não fala tudo, de uma hora, né? E você vai percebendo, Deus vai mostrando e vai confirmando até que aquela imagem está formada diante de você, né? Aí você consegue entender, cara, é isso aqui, é isso, realmente. Pois é. Tem que ir acolhendo as coisas que Deus vai falando, através do testemunho, muitas vezes, e Deus fala de diversas maneiras, né? E o testemunho é legal porque, assim, no meu caso lá atrás, quando eu ouvi, aquilo me chamou atenção. Quantas pessoas, às vezes, precisam só de um despertar, né? Ainda mais hoje, assim, a gente sabe que tivemos tempos na igreja que era algo assim, né? E floresciam muito as vocações consagradas, até mesmo as freiras para os conventos e tudo mais. Hoje em dia, são braços diferentes, mas eu acho que quando vem o testemunho, e aí vem o papel do bispo, e nesse ponto aí, cara, posso dizer de conhecimento de causa. Dom Luiz, eu brincava, eu falava, cara, Dom Luiz é um trator vocacional, ele ele não deixa uma passar e tá corretíssimo. É verdade. Porque eu falei, cara, ele resolveu um monte de leigas aqui, resolveu no bom sentido. Foram 3 consagrações quando ele estava aqui, né? Ele incentivou, e eu lembro que quando ele falou que a Ivete ia se consagrar na Mitra, a gente, todo mundo, cara, Ivete, você trabalhava vai! com ela. E assim, foi uma coisa assim,
a gente ficava, cara, que legal, que bom que ele tem O olhar esse de pastor, né? É. O olhar E tiveram por trás, outras pessoas ainda que eu lembro que eu brincava assim, Dom Luiz tá cercando você, hein? É. Tá cercando você. Cercava mesmo, Tá né? cercando, ó. Ele vai resolver tua vocação, você não Mas resolve. tá certo. Mas, gente, isso é o olhar do pastor. É você olhar para aquela ovelha. Não, aquela ovelha ali eu não posso botar para lá. Ela tem que ser para cá. Olha, ela tem que ser separada para isso. Isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Eu achava isso sensacional. Eu falava, cara... Eu falei, tá aí. É isso aí que tem que ser feito, Sim, né? e eu agradeço muito a Deus porque Deus escolheu justamente o tempo que ele estava aqui no episcopado dele para me chamar, né? Porque eu senti verdadeiramente qual é o papel do bispo na vida da Ordem das Virgens, né? É um papel muito próximo, né? Eu falo até hoje que ele é meu pai. Foi um pai para mim, né? Sim. Enquanto estava aqui, continua sendo, né? Graças a Deus a gente ainda mantém contato. E justamente por isso, né? Porque ele acolheu a minha vocação, né? Quando eu conheci Dom Luiz, eu fazia parte da comunidade Shalom. Vou falar sobre isso também. Eu já ia chegar a transição, né? Como foi. E quando eu conheci, quando a gente se aproximou mais, na verdade eu conheci o Dom Luiz no dia seguinte à minha missa de primeiros votos no celibato na comunidade Shalom. E assim, foi um encontro assim, totalmente inesperado, até engraçado e ao mesmo tempo bonito, assim, né? E há pouco tempo eu até falei para ele nem mesmo lembrava disso. Mas no dia seguinte à minha consagração, eu ganhei alguns presentes, minha consagração no celibato na comunidade Shalom, né? Eu ganhei alguns presentes. E aí eu lembro que eu ganhei 2 repetidos e fui na Agnus Dei trocar. Quando eu estava na Agnus Dei, o Dom Luiz chegou. E aí eu lembro, ele tinha acabado de chegar, né? Eu não conhecia ele ainda. Ele chegou, aí ele viu o meu sinal da comunidade Shalom, aí daquele jeito dele abriu o braço, Shalom, não sei o que, veio me abraçar. Aí ele falou para mim assim, ontem teve uma missa de vocês do lado da minha casa, porque foi no Nossa Senhora das Dores. Eu falei, sim, foi a minha missa. Aí primeiro ele brigou comigo, mas por que você não me chamou para celebrar? Eu teria ido com o maior prazer. E na hora eu fiquei assim... Nem conhecia, nem sabia, nem pensei nisso, né? Aí eu fiquei sem graça, exatamente. Mas aí ele fez uma coisa assim que foi muito inesperada, né? A aliança ficava na mão direita, né? Porque no Shalom primeiro tem os votos temporários. Então, enquanto são temporários, a aliança fica na mão direita. E aí ele beijou minha aliança, ele se ajoelhou na minha frente, dentro da Agnus Dei. Jesus. Para quem não conhece, uma loja de artigos católicos aqui, ele ajoelhou, beijou a minha aliança, beijou o Cristo da minha aliança e levantou e falou assim, Cristo está aí. Jesus está aí. E aí botou a mão na minha cabeça e rezou por mim. Agnus Dei. E eu fiquei assim, chocada, né? E aí ele falou coisas muito bonitas com relação à vida celibatária. Conversou muito comigo. E aí, mais para frente um pouco, né? Depois que eu fiz o discernimento de saída da comunidade, ele esteve presente também nesse discernimento. Ele me ajudou muito, né, como um diretor espiritual. E quem me fez o convite para a Ordem das Virgens não foi ele. Geralmente, né, até a gente lê na instrução falando sobre isso, é o bispo diocesano quem faz o convite. No meu caso, foi o nosso vigário-geral, foi o padre Jorge. Né, ele sabia também, por ser meu pároco, né? Nosso pároco. Outro também que tem a anteninha ligadinha. Aquele ali, ó, Deus Wi-Fi, ele, ó. Deus, ó. Verdade. Funciona. E ele, assim, ele soube primeiro, né, da minha saída da comunidade Shalom, e eu lembro que ele me acompanhou muito de perto. E assim, eu refiz o meu discernimento com relação ao celibato, né? Porque eu passei por um discernimento para sair da comunidade Shalom, falei assim, então, eu vou ter que fazer um discernimento para saber se é para eu permanecer no celibato. E aí, nesse processo de discernimento, ele me fez o convite. Ele me fez o convite no dia de Nossa Senhora da Assunção. Foi no mesmo dia. Eu fui com sua ele. Consagração também. Exatamente. Eu fui com ele. Você fez aniversário de consagração agora, então. Dia 19. Recente. Semana que vem. 19. Semana que vem. Vai fazer ainda. Vai fazer 2 anos. Pois é. Não foi no dia 15, mas foi celebrado na solenidade. Porque foi na solenidade no fim de semana, né? Então foi dia 19. Sim. Mas para mim, para a Ivete, é o dia da Assunção, o nosso aniversário, né? E aí no dia, eu fui com ele foi celebrar lá na Assunção, eu fui com ele. Aí no carro, a gente conversando, ele falou assim, você não quer ser da Ordem das Virgens, não? Aí eu ri, porque eu já tinha pensado nisso, já estava no meu coração desde a consagração da Marcélia, eu já estava de olho, já estava rezando, mas quietinha, né? E aí eu falei, padre, eu já pensei nisso. Ele falou assim, não, vou falar com o Dom Luiz.
E aí, acho que no dia seguinte, o Dom Luiz já me mandou uma mensagem, me procurou. Acolhendo, Dom Luiz né? é a Jaque, gente. Acolhendo realmente É o papum. convite do Padre Jorge, né? Sim. E assim, no fundo, já estava no meu coração, só que eu fiquei quieta e falei assim, Deus vai providenciar. Se for da vontade dele, Sim. as coisas vão acontecer. E aconteceram, né? E um ano depois, na mesma festa da Assunção de Nossa Senhora, que foi a minha consagração, exatamente um ano depois, né? Sensacional. Sim. Então, a Assunção, Nossa Senhora da Assunção, muito presente também, né? Na nossa vida, né? E foi a data que o Dom Luiz escolheu, né? Não fomos eu e Ivete. A gente queria um título mariano, né? E o Dom Luiz quis que fosse em agosto, porque estávamos no ano vocacional. Ele quis que fosse em agosto. E aí deu tudo certo. Foi Nossa. quando Deus e Nossa Senhora quiseram, né? Foi lindo. Nossa. E assim, ainda falando da Ordem das Virgens, né? Eu fiquei assim, muito emocionada de ver a confirmação da igreja, né? Porque isso sempre foi importante para mim. Eu acho que existe o nosso discernimento, a nossa vida de oração, né? Mas eu acho que pelo menos, eu preciso muito de confirmações, né? Porque é um passo muito sério, né? Foi um sim para sempre. Para Não sempre, é, daqui né? a 2 anos eu decido, não quero mais ser consagrada. Não é assim. Ah, foi cansei, para sempre. você parar. Não É um tem voto isso, né? perpétuo, Assim como o né? matrimônio também, né? Então, a perpétuo. confirmação da igreja. Eu lembro que quando eu estava lá de olho na Ordem das Virgens, quietinha na minha, eu descobri a Ordem das Virgens no Sem dar catecismo da bandeira Igreja pra Dom Católica. Luiz. Quietinha. Mas eu descobri a Ordem das Virgens no catecismo. Isso, para mim, foi algo assim muito forte. Que eu falei assim, a igreja acolhe essa vocação. Sim. Né? Não, é algo muito importante. Aí eu queria ler para vocês rapidamente, né? Vontade. Porque esse trecho do catecismo, ele explica a Ordem das Virgens de uma forma sucinta e como ela é, né? É o artigo 922. Desde os tempos apostólicos, virgens chamadas pelo Senhor a apegar-se a Ele sem partilha, em maior liberdade de coração, de corpo e de espírito, tomaram a decisão, aprovada pela Igreja, de viver respectivamente no estado de virgindade ou de castidade perpétua por causa do reino dos céus. Emitindo o santo propósito de seguir a Cristo mais de perto, as virgens são consagradas a Deus pelo bispo diocesano, segundo o rito litúrgico aprovado misticamente desposadas com Cristo, Filho de Deus, e dedicadas ao serviço da Igreja. Por este rito solene, a Virgem é constituída pessoa consagrada, sinal transcendente do amor da Igreja a Cristo, imagem escatológica dessa esposa do céu e da vida futura. Sim, nossa. Imagem escatológica dessa vida do céu. Dessa esposa do dessa céu. esposa do céu e vida futura. Sim. Jesus é o esposo, pronto. Não termina aqui. Não, é caminho para santificação e Sim. salvação. Sim. Isso mostra uma importância assim tão bonita. Sim. Porque é uma busca pela santidade diariamente. Sim. E você que está aí acompanhando, se tudo isso que a Aline falou aqui até agora tocou o seu coração, procure, sabe? Eu senti isso no meu coração, nunca fiz isso aqui. Mas assim, eu tenho certeza que esse episódio vai chegar em alguma mulher que vai se consagrar. Se Deus quiser. Só nos convide, Amém. tá, gente? Amém. A gente Vai tá chegar. também. E você vai falar que chegou até você e que você ouviu aqui. E assim, vamos multiplicar essas vocações, sabe? Porque a igreja precisa. Sim. Sabe? É tão bonito, é tão santo, é tão entregue, né? Que a gente não tem, assim, como palavra para descrever, sabe? Quando a Aline lia ali, eu cheguei a me emocionar, porque, assim, é algo tão profundo, Sim. sabe? Você pensar assim, cara, eu estou lá casada com o Tom, né? Motomoto, pai dos meus filhos, que tem lá a sua vida, sua correria, sua academia, tem suas qualidades, seus defeitos. Cara, elas casaram com aquele esposo que não tem defeito nenhum, que é Sim. perfeito. Perfeitíssimo. Então, quando você recebe realmente esse chamado, Deus te preparou lá desde sempre no ventre da tua mãe, Aline, você é chamada a ser separada para mim. Exatamente isso, né? Só a dele, né? Só a dele. Ela ficou sem palavras, isso nunca acontece. Não fiquei sem palavra, não. Eu medi a palavra agora, porque assim, cara,
Véi, vamos ser francos, ser separada pro amor da sua vida, para aquela pessoa que não vai estar materializado, mas vai estar curando seu coração, ouvindo o seu choro, ouvindo sua alegria, entendeu? Querendo o seu melhor, aquele que morreu para te dar vida e você poder responder isso com a sua vida. A gente que fala assim, as vocações realmente são vocações, tem que ser analisado, falado, estudado, porque cada um realmente tem o seu, não pode querer todo mundo entrar na mesma. E todas são extremamente importantes, todas, né? São, mas olha só como... Sim. Cara, uma vez eu ouvi de uma amiga que ela é de clausura. Ela foi para clausura. E ela foi muito nova para clausura, para começar a vocação dela, né? E ela não está no Brasil, ela foi para fora do Brasil. E nisso eu falava assim, a sua clausura e a sua intercessão é o que segura a gente de pé. Sim, com certeza. Elas dedicam a vida delas à intercessão, né? Sim. É próprio tanto da vida celibatária, mas mais ainda as religiosas enclausuradas, né? Sim, mas tipo assim, como você para pensar, eu numa clausura? Realmente, cada um está onde tem que estar. Eu também não conseguiria. Entendeu? Então você pensa assim, como é importante a gente analisar os chamados, a gente ouvir sobre as vocações e falar, porque assim, cara, sobre o que você falou sobre a ordem, que lindo, desde o século I ao III que foi fundado. Eu não sabia. E sabe o que eu acho legal também? Assim, uma coisa que a gente precisa também dizer, não é você pensar assim, eu não casei, eu vou para... Não é isso. Não é o prêmio de consolação. Não. Ninguém me quis, eu vou ser consagrada. Sim, boa falada. Não é porque isso. Tá encalhado. Não é porque é baranga. Não tem nada Aline, disso. Gente, vamos falar. A Aline tá aqui linda, Oh, meu Deus. bem arrumada, unhas feitas a gente não, entendeu? E assim... Não tem unhas hoje. Ela chegou no discernimento junto à igreja que ela devia se consagrar, ponto. Não foi questão de não ter namorado, não foi questão de encalhar, não foi questão de nada de ser solteira, nada disso. Mas as pessoas têm um preconceito e sempre vulgarizam as pessoas. Você é leiga por quê? Sim, Só sobrou sim. isso pra você e não é assim. É porque é difícil entender. Tem no Evangelho, quando Jesus fala, ele diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Uma passagem que diz respeito também à vida celibatária. Porque é difícil. Sim. É difícil compreender, até dentro da própria igreja. Sim, não só para com quem é de certeza. fora, mas dentro da própria igreja. É difícil entender. Como assim você não vai casar? Né? Como Sim. assim, né? Só não vou, igual, querido. por exemplo, o caso da Ivete. Sim. Ivete já era uma consagrada. Sim. A vida, ela fala isso, né? Que ela viveu como uma consagrada a vida dela toda, né? Sim, ela sempre teve ali, ela sempre teve a vidinha dela, sempre se cuidou. Sempre dedicada à igreja. Sempre dedicada à igreja ao outro, Sempre né? morou sozinha. Há muitos anos Ivete mora ela já sozinha. vivia Tem como a uma vida consagrada. dela, Sim. sempre se dedicando à igreja. Então, assim, a consagração dela foi um pouco depois? Foi, mas não quer dizer que ela já não era. Porque a vida dela já era um serviço, sempre foi. É muito importante a gente falar isso até para deixar bem claro para as pessoas, cara, você não precisa ser velho, você não precisa achar que só porque você não arrumou um namorado. Não, conheça antes. Entre em discernimento antes, que você vai ver como você vai ser mais feliz com o seu chamado, com a sua própria vida, né? É verdade. Sim. É verdade, sim. E às vezes o matrimônio, para a mulher, para o homem, o matrimônio é aquela vocação meio que assim, primária, vamos colocar assim. Porque assim, todo mundo veio de uma família. Aí, às vezes, a gente cresce com aquela coisa de sonhar que você vai casar, é natural, que você né? vai ser noivo. É uma coisa natural, da sociedade. Eu também já mais. tive esse sonho, né? Sim, mas aí, às vezes, a pessoa insiste. Deus tá ali com o letreiro. Tá ali, ó. E a pessoa tá insistindo numa outra coisa. Aí, às vezes, ela segue para um matrimônio que depois vai ser frustrado. Por isso que ela tem não que se abrir, aceitou. né? Porque nessa abertura de coração para ouvir a voz de Deus e para rezar e se aprofundar num discernimento, pode ser que o matrimônio seja confirmado. Sim, mas ela passou por um discernimento e teve a certeza de que é aquilo que Deus quer. Né? O meu foi o importante. discernimento do matrimônio, mas eu tava fugindo do matrimônio. Tava fugindo? Tava. Então era o matrimônio mesmo. Tava. Não, eu falei que eu não ia fazer. Diego, tá ouvindo isso? Não, ele sempre ouve, ele é fã. Aqui, mozão. Que bom. Divo. Divo. Muso. Profeta cabecinha. Oh. Raspou a cabeça de novo, meu Deus do céu.
Eu ainda vou infartar. Eu já Você infartei. ainda vai pagar um implante capilar, pronto. Talvez. Eu já infartei. Eu vou dar uma peruca, é melhor. Aparecer com aquelas perucas rosinhas, assim, maravilhosas. Voltando ao foco, voltando. Necessário. Parando a piada, né? Ele vai falar assim, poxa, 5 minutos só zombando da minha cara? Coitado dele. Mas então, assim, eu sempre fugi do matrimônio porque eu sempre falei assim, se ter família é dar para uma criança o que eu passei na minha vida, eu era totalmente contra. Foi por causa da sua história, Só né? que assim, como Deus, ele cura para ele poder chegar e falar assim, não é o seu sonho, é o meu. E a oportunidade Perfeito. de você fazer tudo diferente, né? Exatamente. Então, assim, são fatos que a gente tem que avaliar, que às vezes as pessoas elas não se permitem por traumas. Gente, se entregando para o amado, botando tudo, falando todas as nossas verdades para Deus, Deus ele vai chegar, ele vai curando as feridas, ele vai sarando os corações para nos preparar para a nossa vocação real, de fato, né? Exatamente. E essa questão do matrimônio, da gente pensar, é o caminho normal que todo mundo segue. Foi o que aconteceu comigo. Eu não parei para discernir minha vocação, tanto que meus votos no celibato e depois a consagração foi um pouco tardio. Não na idade errada, foi quando Deus quis. Não, foi quando Deus Mas quis. antes, quando jovem, né, quando todo mundo está discernindo, eu não passei por isso, eu fui caminhando. Todo mundo namora, todo mundo fica noivo, todo mundo casa. Então, esse é o caminho, vamos lá. Só que eu não parava para pensar. Até que foi assim que eu descobri também a minha vocação celibatária, foi no encontro para namorados que a Gleice e o João, junto com o pessoal do Amigos de Deus, realizou lá na Catedral. Isso foi em 2014. 2013 ou 2014, tem muito tempo. Eles organizaram. Eu te conheci nessa ponte. Foi por aí, né? Há Foi. muitos anos. Quando a Eliana nasceu, 14. É verdade, eu lembro de você grávida. Sim. E aí eu fui no encontro para namorados com o meu ex-noivo, achando que eu vou aprender aqui, vou ouvir sobre namoro santo, vou ouvir sobre matrimônio, vou ouvir sobre noivado, fui. Chegou lá, quem que eles convidaram para pregar no encontro para namorados? Um celibatário, o Tiago, que era da comunidade Shalom. E aí eu lembro que eu fiquei em choque, porque para mim, como você falou, celibato era vida religiosa ou sacerdote, ponto. Não existia uma outra maneira de ser celibatário na igreja. Eu estava na igreja, mas nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, quando ele falou, eu lembro que eu fiquei assim, eu esqueci que tinha uma pessoa do meu lado, esqueci meu propósito ali. E eu lembro que eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Dali pra frente, minha cabeça deu um nó, gente. Que eu falei, Rapaz tá tudo pensou, pra errado. que eu vim nessa palestra? E tadinha, ele sem saber de nada, e o meu coração ali, a mil, né? E eu falei, gente, existe uma vida celibatária secular. Né? E, no caso, ele falou da vida de novas comunidades, né? E aí, o que eu fiz depois disso? Que é o que eu falo para todo jovem, todo vocacionado que eu converso. Fui pesquisar. Rezar e pesquisar. Sim. Me aprofundar. Você porque foi eu se precisava aprofundar, conhecer. Exatamente, senão você não ama. Né? Então, eu fui logo para pesquisar. Aí, eu me aproximei do Tiago, né? E acabou que a gente ficou muito amigos, somos amigos até hoje. Né? Estamos tentando nos encontrar esse mês, porque eu vou até a São Paulo. Estamos tentando nos ver. E eu lembro que eu me aproximei dele e fui conhecendo um pouco mais sobre a vida celibatária, né? Só que assim, eu não terminei na época já era noivado, se eu não me engano, no namoro, noivado. Mas se não era noivado, estava perto. Mas acho que eu já era noiva, sim, se eu não me engano. Eu não terminei. Eu continuei, não porque eu estivesse enganando ele, mas eu não tinha certeza. Eu tava discernindo. Eu tava discernindo, falei, não vou terminar. E também existia o sentimento por ele, o apego, o convívio. Não é fácil terminar um relacionamento longo assim, né? Não. Foi um processo, foi bem longo, né? E aí fui vivendo a minha vida normal, mas pesquisando, rezando. E foi aí nessa proximidade com o Tiago que eu conheci mais profundamente a comunidade Shalom e me apaixonei pela comunidade Shalom. E entendi que era a vontade de Deus que eu estivesse lá. Né? Através desse encontro, eu fui parar na comunidade Shalom, me consagrei, né? Vivi de 2014 até 2022 na comunidade Shalom. Né? Lá fiz os votos no celibato, né? Pulando a história, a minha consagração. Mas como foi importante, né, eu abri o coração para entender o que era o celibato, né? E na comunidade Shalom eu conheci inúmeros celibatários, porque tem muitos, né? Muitos. Conheci homens e mulheres, né? Inclusive eu fui em missão 1 ano, morei 1 ano e meio mais ou menos em São Paulo, lá conheci muitos celibatários. Né? E eu fui nesse tempo todo rezando, me preparando, fui entendendo que era esse lugar que Deus
me chamava, mas tudo porque eu abri o coração para ouvir, né? E aí depois teve um discernimento de saída, né, da comunidade, coisa que eu não imaginava. Para mim, eu morreria na comunidade Shalom. Eu também não imaginava, não. Acho que ninguém, né? Nem eu mesmo. Grazi acompanhou todo esse processo. Silêncio, né? de Ariali é terrível. Mas assim, ali dentro, depois que eu fui em missão, eu já voltei com discernimento, né? Eu acho que de Deus, saída. às vezes, ele... uma vez eu ouvi do Alexandre do Pequeno Rebanho, da comunidade Pequeno Rebanho, o seguinte: tudo na nossa vida é formação. Que a gente, às vezes, vai guardar na gaveta da nossa história e vai aplicar em algum momento. O tempo da Shalom, do seu tempo na Shalom, foi um tempo de preparo para aquilo que você seria agora. Assim, certeza. a gente pega isso como uma formação muito... aquela formação que você tem que estar lá, viver integralmente. É como se fosse cursar medicina, sabe? Tem que estar lá vivendo para entender o que Deus quer. A comunidade Shalom me salvou. Não, Deus me tem apresentou caminhos para forjar a Sim, gente. Né? Com certeza. A minha maneira de rezar, a minha maneira de falar. Né? Há pouco tempo eu fui fazer uma palestra, tinha uma pessoa da comunidade Shalom lá, ela me abraçou e falou, ai Macaé, e falou assim, que bom que você não perdeu o seu jeito Shalom de ser. Aí na hora eu tomei um susto, eu falei, do que você tá falando? Tipo assim, o que tem em mim, né? Mas ela falou, você tem as características, a gente olha você, ouve você e você fala como nós. Porque é isso, né? Eu falo que é a base de quem eu sou. Sim. Tanto que a minha aliança, que eu usava de celibato, está aqui. Eu derreti aquela aliança para fazer essa aliança de consagração da Ordem das Virgens. Eu fiz questão de que ela estivesse sempre comigo. Porque né? faz parte de você. Sim, né? Eu continuo amando a comunidade Shalom. Não foi fácil sair. Foi muito difícil. Nunca é fácil. Mas eu fui entendendo que foi assim, um lugar que Deus escolheu para ser a base de quem eu sou, né? Sim. Então, quanta coisa que eu aprendi, né? E principalmente com relação ao celibato, porque o caminho para o celibato na comunidade Shalom, ele é extenso. É 1 ano, na verdade eu fiz até 2, né? Eu fiz 1 ano a mais. Ela repetiu na matéria. Repeti de ano. Fiquei 2 anos rezando. Tô te zoando, tá claro. Mas foi. Eu fiz 2 anos de preparação, né? De estudo, de oração, de muitos livros, para entender se realmente era isso, para poder dar espaço, né? Aí vem aquele fato mesmo que você falou, só ama aquilo que conhece, né? Exatamente. Santo Agostinho que diz isso, né? Você precisa conhecer, né? A gente tem que conhecer, né? Então, assim, li inúmeros livros, me aprofundei, vi testemunhos, né? E eu lembro de um testemunho de um consagrado do Rio, o Dudu. Eu fiz o retiro que ele coordenou. E eu lembro que ele, assim, eu acho que ele tirou aquele retiro de 10 dias para me preparar, né? Deus utilizou dele também. E ele toda hora falava alguma coisa do celibato para mim. Toda hora. Eu falei, esse menino tá tentando me convencer, né? Toda hora ele falava, né? E ele dizia, assim, que ele experimentava como celibatário um cuidado de Deus na vida dele presente. E aí ele falava, eu não sou solteiro, eu não sou sozinho. Eu sou casado com a igreja. E eu sinto a presença de Jesus em cada passo que eu dou. Você sente uma presença. Você vai fazer uma viagem sozinho, você não se sente sozinho, você não está sozinho. É verdade. E aí, hoje, eu lembro muito dele, né? Porque realmente é isso que eu experimento, né? Há pouco tempo eu comentei com uma amiga que eu ia fazer esse curso em São Paulo, né? E aí ela ficou assim, você vai para São Paulo sozinha? Aí na hora eu parei para pensar, né? Eu pensei, eu não vou sozinha. E a gente sente isso, né? A vida celibatária, você sente isso, você não está sozinha. Você, aparentemente, sim, mas você não está sozinha. Né? Então, assim, não tem medo. Claro que existe a prudência, né, de ir para um lugar grande e tudo mais, mas não tem essa, assim, dessa tristeza, essa melancolia de estar sozinho. Sim. Né? Então, é palpável, real, né? A presença de Jesus, né? Do nosso lado, assim, né? Do esposo. E, ao mesmo tempo, todos os dias eu experimento isso, né? A admiração que vocês sentiram, você se emocionou ao ouvir falar da vida celibatária, da Ordem das Virgens, eu sinto todos os dias e todo dia eu me sinto não merecedora. Sim. É essa relação, tipo assim, quem sou eu, né? Algo tão grandioso e eu tão pequena. A gente acaba percebendo isso, né? Que é Deus que sustenta e Deus que nos conduz. Porque é algo muito grandioso, né? Quando se fala das Ordens das Virgens, vem muito no meu coração as mulheres que seguiam Jesus, as mulheres que preparavam... Sim, foram as primeiras... Foram consagradas, né? Aí que nasceu a Ordem das Virgens. Sim, que você pega assim... Exatamente aí. Acho que largaram tudo. Sim. E foram com o amado para, tipo assim...
abre aspas, mas bem aspados, para facilitar um pouquinho a missão dele. E segui-lo aonde quer que ele estivesse. estivesse. E seguir aonde ele estiver. Porque foram elas que estiveram aos pés da cruz, foram elas que foram, sabe? Então, assim, parando elas que serviam. Elas que cuidando, né? São referências para nós, né? E depois as mulheres que acompanhavam os apóstolos, né? Por isso essa relação da Ordem das Virgens com os bispos, atualmente, direto, né? Poxa, porque que legal. por isso. E, consequentemente, os padres, né? A gente não tem, como eu disse, uma coordenação leiga. Nós temos relação direta com o bispo diocesano. Estamos ansiosas esperando Dom Pedro, né? Que vai ser o nosso bispo. Também. Estamos ansiosas porque a Ordem das Virgens tem essa relação direta com o nosso bispo, né? Mas aqui, na nossa diocese e na grande maioria das dioceses também, se não todas, o bispo elege um padre assessor, porque o bispo tem muitos compromissos. Então, ele sempre elege um padre assessor para caminhar conosco, né? E aqui, no momento, o nosso assessor, o padre Roberto, de Rio Grandina, que é muito presente, muito Sou coração. Testemunha. Ele está sempre... no coração. Né? Ele está sempre no nosso grupo do WhatsApp, sempre manda mensagem para a gente. Ele está sempre ali, está sempre presente, né? É um pai espiritual para nós também, né? E ele sempre prepara os nossos encontros, que nós temos encontros presenciais, né? Ele sempre traz algo para o nosso encontro, né? Então, o que eu observo? Ele sempre prepara. Ele nunca vai assim sem nada. Ele prepara, ele reza, sempre leva algo para nós. E que sempre nos alimenta, nos fortalece, né? Isso é essencial, né? Ai, como é importante. Sim. Ai, gente, eu tava aqui lembrando de um episódio, né? A Aline falando da questão de estar namorando, de fazer o discernimento enquanto havia um namoro, né? Sim. Eu lembro que quando eu comecei a namorar o Tom, o padre que era mais próximo da gente, ele tinha ido pra Canção Nova, passar uns dias lá. Ele voltou de lá e falou assim: Grazi, tem tudo a ver com você. E quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu mandei um e-mail pra Canção Nova. Mandei um e-mail pra Canção Nova lá em 2007. Tem um e-mail perdido lá na caixa. Perguntando como que era e tal, porque eu também realmente não entendia, mas aquilo me chamava atenção. Porque eu sempre tive, assim, ardor missionário. Sempre tive essa coisa de querer estar ali, de querer servir, de ir, né? E aí, coisas que saem do meu baú. Tô vendo. Conte-me tudo. Hoje. Conte-me tudo. Aí, quando eu comecei a namorar o Tom, uma semana antes da gente começar a namorar, dias antes, veio um casal da Canção Nova e eu mandei uma carta por esse casal para lá e tal, para um discernimento vocacional. E aí, 3 dias depois, o Tom chega para mim e abre o coração. E abre o discernimento. Todo que ele vinha há 1 ano ali rezando e tal. Agora? Eu, Senhor Jesus, Ele quer me lascar, Senhor. Tá ruim. Aí eu fui contar pro padre. Aí o padre me te chaculejou, né? Falou assim: acorda, criança. Assim, ué, minha filha, você pode continuar seu discernimento. E se Deus te chamar para ir para Canção Nova, você pode ir também. Muitas pessoas têm essa dúvida. Às vezes deixam de ir nos encontros vocacionais que a gente promove porque estão namorando. Sim. Namoro não é matrimônio. Né? Mas é um processo, então pode ir. Né? Mas aí é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque, gente, discernimento de vocação é nesse período. Sim. Namoro, você namora para saber se você vai casar. E é importante você passar pela vida do namoro, né? Ele também vai te ajudar a discernir. Para mim foi importante. Sim. Né? Para mim foi importante ter vivido o namoro santo, as lutas do namoro santo, porque hoje, há pouco tempo mesmo, eu estava num stand vocacional, porque nós da pastoral vocacional, a gente é muito itinerante, né? Como é uma pastoral diocesana, a gente fica rodando por aí, né? E aí, a gente deu a palestra, falamos sobre vocação e eu falei no final, quem quiser visitar o nosso stand para saber um pouco mais sobre a vocação, estava um casal da pastoral vocacional comigo, um seminarista, e eu falei, nós estamos aqui à disposição de vocês. Todas as jovens que vieram falar comigo sobre namoro santo. E não foi nada a ver com o que eu falei. Eu fiquei muito impressionada. Eu agradeci a Deus. Eu falei, obrigada, Senhor, por eu ter namorado. Né? Por eu ter vivido as lutas e as graças e as dificuldades. Porque
né? E chegando um monte de menina, eu lembro que o seminarista até falou, olha, um monte de candidata aí. Nenhuma perguntou nada da Ordem das Virgens, nada. Ninguém queria saber, não. Elas queriam falar de namoro santo, só que em nenhum momento eu falei que namorei. Né? Então, como foi importante, né? Sim. Hoje aí eu olho para trás e vejo, nada foi por acaso. Não. Nunca é. Não, nunca né? é. Deus, ele constrói a nossa história, né? Sim. E a gente é modelo para os que estão chegando, Sim. né? Meu filho, às vezes, ele solta umas pérolas que, assim, às vezes eu tenho que rezar bastante, mas às vezes eu fico perplexa com a capacidade deles, né? Virou para mim e falou assim, mãe, se eu virar padre? Eu falei assim, se for o seu chamado... Encontro vocacional domingo agora. Louvado 17. seja Deus. Poxa, a gente vai estar trabalhando lá na Casa dos Pobres, ele já está inserido no trabalho. Essa mãe, olha... Eu preciso fazer ele panfletar pra gente. Tudo bem, em setembro ele pode ir. Não, pode. Aí, tipo assim, ele falou assim, mãe, se Deus me chamar para o sacerdócio, filho, o que Deus te chamar vai ser o meu sonho para sua vida. Exatamente. Aí, tipo assim, ele falou assim, mas você não vai ficar triste porque eu não vou te dar... Eu falei assim, filho, o que Deus sonhar para você... Eu que não vou barrar aquele que é o Criador. Pelo contrário, eu vou te estimular a fazer a vontade de Deus na sua vida. Ele mãe. Mas eu queria muito, muito, muito ter uma família igual a gente tem, porque eu acho a nossa família muito maneira. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, filho, não dá pra ter os dois, entendeu? Discerne direitinho e vai. Mas assim, o que você quiser, o que Deus tocar no seu coração pra você ser... Seja na plenitude da vontade de Deus. Porque, assim, é essa idade agora que, tipo, o Bernardo tá com 13 anos, mas é a idade que vem as vontades, os desejos, os hormônios, a flor da pele. E uma coisa que eu falo muito pra ele, eu não tô te criando pra cá, eu tô te criando pra céu. Sim. Né? Não vem com essa de que a gente cria filho pro mundo. Né? A gente não, cria não, filho não. pro céu. Pro mundo não. A nossa regra aqui, a gente não cria filho pro mundo, a gente cria filho pro céu. E assim, fazer a vontade de Deus me faz saber que eu estou cumprindo a minha vocação matrimonial perfeitamente. Pensa, os pais de Santa Teresinha ganharam os altares porque tiveram vários filhos padres, freiras consagradas. Como né? foi, imagina assim, Frutuoso, a gente vê a beleza disso, mas a gente esquece dos desafios. Com certeza foi difícil para eles, né? Sim. A cada nova filha que foi entregue para o Carmelo, para a vida religiosa, como foi difícil. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tudo tem os dois lados, né? A graça de gerar filhos para o céu, como você disse, a graça né? superabunda toda a dificuldade, né? Quando a gente enxerga isso, eu tô lendo um livro do Padre Marlon. Agora eu não vou lembrar o livro do Padre Marlon, não. O limão. O do limão. O do limão. Marlon Múcio, né? Isso. Não, e ele falando Fantástico assim... ele. Pra mim, essa semana foi o livro... Fazendo limonada com os limões que a vida me dá? Não, não é isso não. Mas é alguma coisa com limão. E eu lendo o livro dele e eu falava assim... Ele falando da vocação, a minha vocação... Só que hoje eu ganho almas deitado numa cama. E como ganho? Sim. Aí você fala assim, mas cumprir a vontade de Deus, assumir o seu chamado é da forma que Deus permite, é como Deus permite, mas é sendo inteiramente o que Ele quer. Sim. Entendeu? Esse é o segredo, né? O segredo. E tipo assim, Aline, tiveram adversidade para você se tornar a leiga? Falar que foi fácil também virar leiga? Não teve. Principalmente interiores, né? Talvez assim, na Ordem das Virgens, não tanto, porque eu já era celibatária, né? Mas para dar o primeiro passo no celibato, sim. Com certeza. A gente acaba tendo muitos questionamentos, né? E a gente precisa se lançar, né? Depois você vê que aquele medo não era nada. Sim. Né? Tem que ir com medo mesmo, né? Tem que ir literalmente isso. Com medo mesmo. Tem que ir com medo mesmo. Porque Deus, ele capacita, né? E meu maior medo era... eu questionava Deus, porque eu percebia que o meu chamado, no caso, quando eu era do Shalom, eu era da comunidade de aliança. Eu vivia de uma forma parecida com a que eu vivo hoje. Com o meu trabalho, morando com a minha mãe, com a minha família, né? O serviço na igreja. Não tinha muita diferença, né? E aí eu questionava Deus nas minhas orações. Por que não escolher para mim uma vocação religiosa, onde eu vou estar junto com as minhas irmãs, cercada de muros, e vivendo meu celibato ali dentro. Protegida. Porque eu tinha medo. Eu achava que ser celibatária no mundo, de uma forma secular, eu não ia conseguir. Eu tinha um monte de questionamentos, um monte de dúvidas. E eu achava que seria impossível. E eu nunca tive nenhuma dificuldade com relação ao que eu tinha medo.
Nunca tive. Era uma coisa só minha e nunca aconteceu. Sim. Né? Porque, assim, é lógico que eu não estava sozinha quando do Shalom e não estou sozinha sendo da Ordem das Virgens, né? Eu sou assessorada, eu tenho irmãs do meu lado. Quando eu era do Shalom também não estava sozinha, mas eu achava que eu estava pelo fato de eu estar na minha casa, né? Então eu achava assim, eu tô dentro da minha casa. Né? Então, tipo assim, não tem ninguém, não tem um superior aqui comigo, uma superior aqui comigo. Então eu tinha medo de mim, das minhas reações, das minhas ações, do meu não comprometimento. Né? Tinha medo, não sei, talvez de um apaixonamento, de muitas coisas. Vinha uma lista de coisas. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Deus sempre me capacitou e as coisas fui vivendo de uma forma muito leve, né? Muito leve. Essa parte é melhor, porque o chamado, ele não tem que te adoecer, ele tem que te trazer leveza. Sim. E a paz, né? Quando você está na vontade de Deus, você sente a paz, né? E eu fui percebendo, assim, que Deus foi transformando cada medo que eu tinha em um ato concreto. Deus foi me mostrando, olha só, não precisa ter medo disso. Porque se aconteceu, eu tô aqui. Você não está sozinha, né? Então eu fui percebendo, vivendo que eram medos, né, realmente sem necessidade, né? Mas é muito comum, né? A gente tem medo. E assim, você dá um sim para sempre, né? Para sempre dizer, não, eu não vou me casar com um homem de carne e osso. Você é inteiramente do Senhor. Isso é uma coisa que gera medo. E muitas jovens, né? Sim. Mas você vai vivendo e vai percebendo que realmente o medo é infundado. E o principal de tudo isso é a vida de oração, né? Sim. Não tem como. Tanto antes e depois da consagração ela tem que ser mais estreitada, né? É o nosso encontro pessoal com o nosso esposo, né? Imagina o matrimônio de vocês se vocês não estiverem com o marido de vocês, vai dar certo. Nem se vê. A Ariane já pensou que vai ser bom, né? Então... Diego tá ouvindo. Oi, amor. Mas tem que ter um encontro, você tem que estar, você tem que conversar, tem que ter um diálogo, e eu acho que né? assim, a gente bota muita pilha, mas assim, por exemplo, é a hora da gente. É a hora que a gente pode chegar, rir, gargalhar, contar. Tem casos, né? Grazi sabe de alguns. Tem casos, tipo assim, de eu ter que contar uma notícia pra ele e de eu chamar ele pra jantar. Ai, que chique. Eu chamo ele pra jantar pra dar tipo assim, um tiro no pé, literalmente. Bom, gente, esses coléricos têm uma tática com os fleumáticos, né? Dorem E entupir ele cai comida todas, na gente, né? gente. Ele nunca pensa. Dorem jantar entupir vai comida vir, na uma armadilha. gente. teve uma vez que assim... Tom, de vez em quando, ele pega, quando ele, às vezes tem alguma coisa, traz um negócio pra mim, gostoso. Armadilha, já sabe. Não, Já não, era, comeu. Não, mas teve uma vez que eu cheguei pra ele e falei assim, amor, hoje vai ser a nossa noite de folga das crianças, aí ele vai. Eu falei assim, nós vamos jantar? Ele, vamos sim. Só que assim, naquela tarde tinha acontecido uma bomba que causaram pra cima de mim e eu tinha que falar pra ele. E eu sabia que a reação dele ia ser aquela mais... Aí eu cheguei pra ele e falei assim, então, meu amor, tudo bem com você? Que saudadezinha! Tá vendo, Diego? Já fica esperto. Próxima vez, ó. E tipo assim, aí cheguei pra ele e falei assim, você lembra que hoje... Não caia na comida, Diego. Você lembra que hoje eu fui no médico? Aí ele, lembro. Como é que foi? Eu tô pra te perguntar isso. Então, aí falei o que aconteceu. Ele, eu vou matar esse filho... Pela situação e toda mais, não. Vamos comer que vai ser melhor. Tipo, deu a transformação. Como que passa? Como que passa? Aí, tipo assim, depois a gente conversou, porque o assunto era realmente muito sério, mas foram as formas que eu tenho e, assim, a necessidade de ter a conversa. Foi o que você falou. Você tem que estar em oração para você conversar com o seu amado. A gente também tem que se retirar para estar conversando, porque senão não dá certo, Aline. É verdade. Não, realmente, nenhuma vocação ela se mantém sem oração, não apenas a celibatária, todas, né? Sim. Mas falando assim do encontro com o esposo, O né? encontro com o esposo. É necessário. O encontro com o esposo, a vida de oração, a cumplicidade com a sociedade, a fraternidade com o irmão. Sim, como é que com você vai certeza. viver se você não tiver alicerçado de pequenas bases? Falar que é cristão é fácil, quero ver solto na sociedade.
Porque você vai ter que aturar o irmão que é chato, você vai ter que aturar, às vezes, um que tem uma mania, um que tem um temperamento fácil, um que tem um temperamento difícil, um grosso. Alguém vai ter que me aturar. Não, e O principalmente... exercício da caridade É o todos os exercício da dias, caridade né? todos os dias. Então, assim, verdade. é ser cristão fora das 4 paredes que você falou. Sim. É ser celibatária fora das 4 paredes de proteção. E isso é muito louco, porque, assim, é um campo minado. É mais ou menos aquele jogo que as crianças gostam de tiroteio. A pessoa tá lá pra... E você tá pulando, fugindo e tá vivendo o que Cristo manda pra você. E sem a vida de oração, a gente se perde. Na primeira Sim. já era. Já Com toma um certeza. tirão. A Com gente que tem certeza. temperamentos assim mais quentes. Enérgicos. Enérgicos. É mais difícil, né? Realmente, só na vida de oração. Não É importante. É jejum, oração. Eu digo apaixonado. nós porque eu também. Eu sei quem sou. Eu conheço. Não, e é importante a gente viver falando disso, porque, assim, na forja diária, na forja da vida, na forja rumo ao céu, a gente tem que parar para pensar o seguinte: a gente pode ter temperamentos, a gente pode ter jeitos, mas a gente todo dia se forma para ser santo. Sim. A gente não pode achar que tal coisa define a gente. Quanto que a gente já evoluiu do que a gente era para o que a gente é? Eu e Grazi, a gente estava rindo semana passada falando assim, ela é a fleumática menos fleumática que eu conheço. Em algumas áreas ela é mesmo, mas em outras áreas não tem nada a ver. E eu sou a colérica mais louca que eu conheço. Eu também. Porque, tipo assim, tem Também coisa acho, concordo. que não tem... É porque tem coisa que não cabe. Aí você fala assim, o temperamento vai te definir. Não, a vontade de Deus que vai me definir. É autoconhecimento, né? E assim, a gente se importante. permitir Vai se moldando, moldando, né? né? Aquilo. E Sim. não permitir aquelas imperfeições de ficar... Eu nasci assim, eu cresci assim, Não, a vou gente- morrer assim. Síndrome da Gabi. Exatamente. Exatamente, a gente vai crescendo espiritualmente e Sim. humanamente também. Sim. É importante essa maturação de quem nós somos, né? Sim. Sim. E quando importante. você falava assim de de não ter um esposo de carne e osso, né? Aí eu fiquei aqui pensando, né? Eu falei, eu divagando novamente, né? Eu e os meus pensamentos com Jesus. Eu falei assim, gente, cara, mas às vezes a gente precisa de um abraço que nem vem do nosso esposo de carne e osso. Sim. E a gente experimenta isso, né? A gente fala que... Eu falo sempre que os 100 vezes mais é muito concreto na minha vida. Muito concreto. Né? E é através dos outros, né? Dos irmãos, das pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Até a questão da maternidade, né? Que eu queria falar também, que eu acho importante, Isso, né? é importantíssimo. Porque eu sempre amei criança, né? A Ana é um exemplo disso, né? Que Ana veio aqui as tietar a crianças- Aline. eu acho que, de certa forma, até atrai algumas por isso, porque eu acho que o meu Sim. amor é sentido por elas. Assim, eu gosto muito de criança. Então, assim, na minha juventude, como eu falei, né? Eu namorei e casei porque eu queria ter filhos. Só que eu me lembro que o foco na minha mente era os filhos. É claro que para ter os filhos eu tinha que passar pelo matrimônio, mas a questão dos filhos era o que era mais forte para mim. E eu lembro que, olha só, né? Até para falar um pouco da minha vida hoje. Eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, eu era do grupo Jovem Jesus da Catedral e a gente fazia muitas visitas à casa dos pobres. Sim. E eu lembro que eu via aquelas crianças, né, com deficiências físicas, intelectuais, e eu saía de lá encantada. Eu chegava em casa, eu não me lembro detalhes disso, minha mãe que conta muito, que eu chegava em casa e falava assim, mãe, eu quero filhos iguais àqueles. Ah, ela falava assim, minha filha, mas você pode se casar e não ter filhos com nenhuma deficiência. Eu falava, mas eu quero filhos iguais àqueles, que precisem de um cuidado especial. Eu falava disso. Eu saía de lá encantada. Então, para você ver como que é tudo encaixado, Sim. vocês vão perceber. E eu lembro que eu ficava muito focado nisso. E aí, quando eu fui percebendo um chamado ao celibato, a questão da maternidade foi algo que, não posso dizer que pesou, mas que me levou a um questionamento. Sim. E aí eu me deparei com, estudando sobre o celibato, a comunidade Shalom, a Emir Nogueira, ela tem um livro chamado Belo é o Amor Humano, que fala um pouquinho de cada estado de vida, fala da vida sacerdotal, da vida matrimonial e da vida celibatária. E aí eu lembro que quando eu cheguei no ponto da maternidade espiritual, foi o que mais me chamou a atenção na vida do celibato. Sim. Porque ali eu me identifiquei. Porque eu tinha a sensação assim, eu quero muitos filhos. E os filhos que o meu corpo biologicamente poderia gerar é pouco para mim. Eu queria mais. Só que eu não entendia isso. Eu tinha esse sentimento, esses pensamentos, eu não entendia o que se passava em mim, dentro de mim. E aí comecei a ler sobre a maternidade espiritual. E aí fui entendendo, né?
E aí, dando um pulo, né? Hoje eu trabalho com crianças neurodivergentes, encefalopatas, autistas, crianças com outros transtornos como Todos os TDAH. filhos que você queria. Sim. Alguns com patologias um pouco mais sérias, outros... alguns visíveis, outros mais a nível cerebral. E estou trabalhando na Casa dos Pobres. Ai. Depois de tantos anos. Comecei a trabalhar lá agora. Deus né? ouve, né? Exatamente. Deus ouve. Então, eu trabalhei em outra clínica. Ontem foi meu último dia de lá. Ainda estou chorosa, porque ontem eu chorei muito com esse último dia. Mas Deus me levou a ter esses filhos espirituais, né? E eu lembro, falei para vocês, quando eu saí da comunidade Shalom, eu fui fazer um discernimento para saber se era para eu permanecer na vida celibatária. Né? Com muito medo de Deus dizer, não, é um matrimônio. Eu ia fazer a vontade de Deus? Ia. Mas fiz um discernimento com medo, porque eu era feliz no celibato. E eu falei, vai que Deus me tirou da comunidade Shalom para me levar para o matrimônio. Não sei, eu tinha votos temporários, né? E aí eu fui fazer o discernimento todo de novo, né? E aí teve um episódio onde a maternidade espiritual foi a minha resposta. Nesse processo, né, de intervalo de discernimento, depois que eu saí do Shalom, eu lembro que eu estava na clínica, né, que eu trabalhava, e tinha uma recepcionista nova, a Juliana, e ela me perguntou algumas coisas sobre a minha vida. Aí dentre as perguntas, ela falou, você é casada? Eu falei, não. Ela, você tem filhos? Aí eu falei, não. Ela estava com a minha agenda aberta. Na época, a minha agenda tinha muito paciente. Eu tinha quase 50 pacientes. Uhum. E aí ela falou assim, não, você está errada. Você tem filhos, sim. Olha aqui os seus filhos. Aí me mostrou aquela agenda lotada. Eu lembro que eu disfarcei e saí chorando. Entrei para minha sala chorando, porque foi a resposta. E a Juliana, se eu não me engano, é testemunha de Jeová. Ela não é católica. E a resposta veio através dela. Deus faz. Eu acho que nem ela sabe disso, né? E aí eu lembro que eu entrei chorando para minha sala, porque a resposta que eu precisava estava ali. E Deus falou assim, de uma forma sutil, por meio de uma pessoa, né? E aí eu fui vendo realmente, né? Eu amo as minhas crianças e os meus pacientes como se fossem meus filhos, né? Eu me sinto assim, junto com os pais, né, no cuidado, né, principalmente na vida de oração, né? Sim. Porque essa maternidade espiritual do celibatário, ela é muito visível no amor, no cuidado, sim, mas mais ainda nas orações. Na intercessão. Então, na intercessão, como eu rezo por todos os meus pacientes, todos que já passaram por mim, eu estou todos os dias em oração por eles, né? Então, eu vejo que eu os gero no meu coração, e isso é a maternidade espiritual, né? Então, assim, Deus lá atrás, quando eu era jovem, colocou algo no meu coração que hoje se concretiza. Sim. Né? Então, a gente vê que é isso, a peça do quebra-cabeça e hoje o quebra-cabeça visível, né? Diante dos meus olhos, né? Caramba. E é isso, né? Deus, ele fala assim, de uma forma sutil, por isso que a gente tem que estar atento, né? O tempo todo. Deus não vai desenhar, mas ele vai sutilmente colocar no nosso coração, né? E hoje eu experimento isso, né? A graça da maternidade espiritual, aonde eu vou, com os vocacionados. Eu falo também que com os seminaristas, que eu tenho uma relação próxima, Sim. e eles estão nas minhas orações todos os dias, né? E é muito especial essa relação próxima com os seminaristas. Sim, é algo que Deus me deu de presente também, né? E interessante porque eu e a Ivete, a gente foi na Canção Nova um pouco antes da nossa consagração. A gente foi num retiro, a gente quis ir para rezar. Uma pela outra e pela nossa consagração. A gente foi na Profecia do Avivamento. Uhum. Estávamos juntos. Foi. Retiro certo. Estávamos juntos. Estávamos juntos. Nossa, e aí lá, numa adoração, quando acabou a adoração, a Ivete veio falar comigo. Deus me inspirou para quem eu devo ofertar a minha vida consagrada. Eu falei assim, para mim também. Aí ela falou, para os sacerdotes. E eu falei, Deus me falou para os seminaristas. Né? Então, nós combinamos que quando... na nossa consagração, quando nós nos prostrássemos, nós ofertaríamos a nossa vida consagrada a eles, aos seminaristas e aos sacerdotes, né? Então, Deus, ele vai nos conduzindo, né? Então, eu vejo que a minha maternidade espiritual hoje, ela é exercida por meio da vida de oração, de intercessão, dessa forma, né? Pelos meus pacientes, pelas crianças, pelos vocacionados, pelos seminaristas. Amanhã pode ser um outro grupo de pessoas que Deus vai nos colocando na nossa vida, né? E assim a gente vai percebendo a fecundidade da nossa vida, porque muita gente pensa, o celibato é estéril. Mas não é. Não. Não é. Vou fazer... Não é. É estéreo, sim, vai nessa. E assim, não tem um dia que eu não vá fazer as minhas orações, principalmente nas laudes, porque nós somos, né, chamadas a fazer a liturgia das horas, né? Nós consagradas. E todas as minhas orações... É um dos símbolos uma que lista, vocês recebem sim, na consagração.
um dos livros, né, da Liturgia das Horas. Poderia ter trazido, não me lembrei, um livro da Liturgia das Horas e a Aliança, né? Sim. São os dois símbolos da consagração na Ordem das Virgens, né? E por meio da Liturgia das Horas somos chamados a santificar todo o nosso dia. É difícil com a vida profissional, mas a gente dá um jeitinho, né? É isso. Oh, que café bom, hein? Rapaz, acho que daria mais umas 3 horas. Daria tranquilamente. Eu lembro desse encontro Profecia do Avivamento, estávamos juntos, Sim, né? E eu contei para você, né? Ela falou exatamente para isso. Nós vamos vir para cá, nós queremos um encontro para rezar. E teve um dado momento que na hora da adoração eu sumi e na hora que eu voltei eu só vi as duas assim, juntas rezando e eu falava assim, Deus, o Senhor nos trouxe aqui hoje para fazer a sua vontade. Né? E é muito importante quando a gente entende isso e faz a vontade dele, porque a gente se torna mais completo. Como foi especial aquele retiro, né? Como a gente tem que parar, né? Nossa vida é muito correria, a gente tem que realmente parar, né? Importante. E quando a gente não para, Deus para a gente. Com certeza. Aline, muito obrigado por ter vindo. Estamos encerrando porque a nossa amiga Paty já levantou todas as plaquinhas. Todas as plaquinhas e os 2 dedinhos. Ela já está nos dedinhos. Ela já está nos dedinhos. Muito obrigado por vir aqui partilhar sua vida, sua vocação. Muito obrigado por trazer as suas histórias pra gente. E assim, como a gente acha que a gente conhece as pessoas, né? Como a gente, às vezes, acha que não conhece as pessoas, acha que conhece tudo das pessoas. Tudo das pessoas, isso aí. Não, e a gente não conhece. Somos, assim, temos tanto a nos conhecer, temos tanto a conhecer o outro que a gente tem que se permitir. Obrigado por vir aqui, permitir que a gente conhecesse mais um pouquinho. Eu que agradeço, gente. Porque, assim... Que tarde maravilhosa, né? Nossa. Que encontro maravilhoso. Obrigada. Porque, assim, de verdade, que a sua vocação inspire novas vocações. Sim. Que o seu chamado inspire novos chamados, que você continue essa intercessora e essa mãezona de muitos, porque precisamos de seminaristas, precisamos de sacerdotes, precisamos de consagradas, precisamos de casais santos, precisamos de mais santos nos dias de hoje, né? Sim. Então, fica aqui o nosso agradecimento, fica aqui a nossa felicidade em tê-la aqui conosco, porque assim, foi realmente muito importante pra gente. De verdade, muito, muito, muito obrigada. Alguma coisa a falar, dona Grazi? Não, eu tava lembrando aqui, né? A gente falando de Santa Terezinha, né? Sim, no Carmo minha grande amiga. Então. Todos nós. Ai, no Carmo tem um casal também, Zélia e Jerônimo, que também tiveram todos os filhos da mesma forma que Santa Terezinha. Nossa. Eles tiveram todos os filhos também estão num processo aí, né? Eles são servos de Deus. O padre José Rui comentou comigo esses dias, eu não conhecia. Eles são da nossa diocese, da nossa diocese. E se a gente parar para pensar também, temos Lucinha e Aureci também. Que aí mais atuais, né? São pais de um padre e de uma religiosa. Que testemunho, né? Principalmente para os casais, para o matrimônio, né? Sim. Eu falo sempre nas minhas pregações, né? A importância da vocação matrimonial. Sem ela, não teve outras vocações. Sim. É dali, né? Da família que partem as novas vocações para a igreja, né? Como é importante. É verdade. Eu fico pensando, né? Na nossa casa podem ter, quem sabe, a gente não sabe, um futuro padre e 2 religiosas ou consagradas, né? A nossa casa sai santos. Sai, com certeza. Vão sair santos das nossas casas, em nome de Jesus. Gente, aqui, beijão, fica com Deus, até uma próxima. E olha, curte, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais. Estamos no Spotify também. Pessoal da TV Real, procura a gente nessas redes sociais. E ó, beijão, até a próxima. Participa da campanha do leite, hein? É verdade, da Casa dos Pobres. A gente vai estar lá dia 17 no almoço no Yakisoba Solidário. Precisamos muito. Conta lá, gente, procura a gente que a gente vai estar lançando essa campanha maravilhosa e já nas nossas redes sociais. Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.